Muito bem, como nós tivemos um intervalo durante todo o mês de julho, eu quero fazer aqui um apanhado rápido sobre a segunda epístola de Tessalonicenses, para facilitar o nosso entendimento da passagem em particular que estaremos estudando nessa noite. O Novo Testamento, ele dá testemunho de dois eventos da história humana, considerados os mais proeminentes e importantes. Esse período é marcado pela primeira vinda de Cristo e pela a segunda vinda de Cristo. Então, dentre este período, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, o mundo é marcado por tribulações, que vão se intensificando à medida que o dia da vinda de Cristo se aproxima. É uma verdade que nós não podemos negar. À medida que os tempos vão passando, mais a iniquidade vai aumentando na sociedade. Enquanto isto, Cristo está reinando na sua igreja, aguardando, a preservando, a santificando, a sustentando. E a igreja é fortalecida na presença do Senhor. Os santos estão sendo chamados, povos, línguas, nações, de todas as partes do mundo, pelo poder de Deus, segundo a eficácia do Espírito Santo e de acordo com os méritos da salvação em Jesus Cristo, muitos estão sendo chamados pela pregação do Evangelho, e assim Cristo está exercitando a sua autoridade e estabelecendo o seu reino, agregando todos aqueles a quem o Pai destinou para a salvação. Entre esses dois momentos, incrédulos são convertidos em crentes e ensinados a viver obedientemente a Deus, aguardando pelo Senhor. A segunda epístola aos Tessalonicenses enfatiza o ensino sobre a segunda vinda de Jesus, destacando os sinais que apontam para este dia e a necessidade da igreja, eu e você, nos mantermos vigilantes quanto ao dia que se aproxima. Enquanto isso, a epístola transmite uma mensagem de eterna consolação e de boa esperança a todos os que creem nesses dias de tribulações. Se há uma necessidade que o homem tem hoje, é a necessidade de esperança. E a verdadeira esperança é exatamente o que Deus oferece aos que creem que Jesus veio primeiramente para justificar os crentes, para justificar pecadores, diante dos efeitos eternos dos seus pecados, e que retornará uma próxima e última vez para glorificar todo aquele que foi justificado. Esta é a nossa esperança. Jesus veio para nos salvar, e Ele já concretizou, Ele já completou a obra que veio fazer aqui no mundo, morrendo em nosso lugar e nos justificando de todos os pecados. A nossa esperança está firmada nessa verdade, mas também de que Ele voltará uma segunda vez para glorificar todos aqueles que nele creem e congregá-los à presença de Deus. Até esse dia, os que creem são guiados pela palavra, segundo o poder do Espírito Santo que neles habita, a perseverarem na fé, no amor e na esperança da sua redenção final. Nós aguardamos pela vinda de Cristo, nós aguardamos pelo retorno do Senhor, nós aguardamos pela nossa redenção final deste mundo caído, dessa sociedade caída, e até esse dia, o nosso grande desafio como igreja é de nos manter constantes na fé operosa e no amor fraterno de uns para com os outros. Não podendo desfrutar da paz completa e verdadeira deste mundo, precisam lidar com as tribulações com vigilância e sobriedade, cientes de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A igreja de Tessalônica estava passando por perseguições. Lemos isso no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, versos 4 ao verso 7. Como ela estava sendo afligida, a ponto de alguns dos crentes estarem pensando de que já estavam no dia do Senhor. Eles tinham recebido o ensino do apóstolo Paulo, de que à medida que o dia de Cristo se aproximasse, as tribulações iam se intensificar. Então, eles estavam passando por tão intensa tribulação, que alguns deles já estavam pensando que Jesus já tinha vindo, ou até mesmo que Jesus já tinha retornado. É possível que uma carta falsamente atribuída ao apóstolo Paulo estivesse circulando entre a igreja como instrumento para ensinos equivocados aos quais estavam perturbando a fé dos crentes. É isso que lemos no início do capítulo 2.
Tudo indica de que os crentes estavam recebendo um ensino completamente falso, confiando que aquele ensino tinha partido do apóstolo Paulo, e por isso eles estavam acreditando falsamente de que Cristo poderia já ter voltado. De qualquer forma, Paulo escreveu a segunda epístola com dois propósitos. Primeiro, ensinar que Deus usa as tribulações, lemos isso no capítulo 1 da epístola, para fortalecer os crentes, a fim de torná-los mais resistentes e confirmados. À medida que as tribulações se intensificam contra a igreja, mais ela se fortalece, e é isso que nós conhecemos em toda a história da igreja. As tribulações não têm o poder de destruir a igreja, mas de fortalecer a igreja, porque nela reina o Senhor Jesus e ela não pode ser destruída de maneira alguma. Então, como diz um certo provérbio, quanto mais fortes os ventos, mais resistentes são as árvores. Assim é a experiência da igreja cristã no mundo. E é isso que nós lemos aqui no capítulo 1 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. As tribulações, elas são um sinal evidente da glória que há de vir. Então, as tribulações para o crente não é uma oportunidade para que eles se tornem piores. As tribulações na vida do crente são uma oportunidade para que os crentes se tornem melhores, santificados, fortalecidos e ainda mais convictos de que o dia do Senhor se aproxima. Vemos também, como propósito de Paulo nesta epístola, corrigir algumas ideias falsas sobre o retorno do Senhor, e ele se ocupa, basicamente no capítulo 2, com este propósito, e assim fortalecer neles a verdadeira esperança na prática da vida cristã, algo que nós iniciaremos aqui com este estudo, no capítulo 3 da epístola, o último capítulo, onde Paulo se ocupa com o ensino voltado para a prática cristã, com base no verdadeiro ensino que ele está corrigindo, basicamente no capítulo 2. Então, o texto que nós leremos aqui se encontra no capítulo 3, verso 1 ao verso 5, introduzindo as últimas palavras de Paulo nesta epístola. E o texto diz o seguinte: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos, irmãos, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. No capítulo 2, como nós mencionamos, o apóstolo Paulo se concentra em corrigir alguns pensamentos que tinham entrado dentro da igreja com respeito ao dia do Senhor. Então, dos versos 1 ao verso 2, ele diz que isso não vai acontecer sem que antes alguns sinais sejam realizados. E primeiramente, Paulo menciona aqui o princípio das dores, assim como Jesus menciona no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Antes que a vinda de Cristo ocorra, acontecerão estes sinais preliminares que nós conhecemos como o princípio das dores. Paulo diz isso sobre entre os versos 1 ao verso 6, o ministério dos falsos mestres, propagando mentiras, enganos, persuadindo pessoas a desviarem os olhos da eternidade para a vida terrena, corrompendo a sã consciência, a boa doutrina e a boa consciência das pessoas. E por causa do ministério dos falsos mestres, desse período de engano, acontecerá apostasia no mundo inteiro. Muitos vão abrir mão da sua fé, muitos vão abrir mão de congregarem nas igrejas, muitos vão se esfriar e vão viver como se nunca tivessem conhecido o Evangelho. E esses sinais já estão acontecendo. Nós vemos, por exemplo, neste período de pandemia, quantos já abandonaram literalmente a fé, infelizmente, e tudo isso há de se intensificar à medida que a vinda de Cristo se aproxima. Aqueles que um dia conheceram o Evangelho, por abrirem mão da fé, por se entregarem às falsas
religiões, as falsas doutrinas, eles vão então percorrer caminhos que não são caminhos do Senhor. Jesus já tinha alertado sobre isso, e o apóstolo Paulo está reafirmando o ensino do Senhor Jesus para a igreja de Tessalônica, que o dia do Senhor não virá enquanto não ocorrer esse chamado princípio das dores. Depois, os versos 7 até o verso 12, Paulo aponta para aqueles sinais que Jesus chama de grande tribulação. É quando será revelado o iníquo, é quando o Satanás será liberto, será solto. E então, nesse dia que Satanás for solto, congregando as nações, Cristo se revelará dos céus, e ele há de arrebatar o seu povo até a presença de Deus e estabelecer um julgamento final contra Satanás, os seus anjos e todos aqueles que negaram o Filho de Deus, andando pelos caminhos do engano. Então, primeiro, princípio das dores, versos 1 ao verso 6, a grande tribulação, verso 7 ao verso 12, e a partir daqui nós identificamos duas orações do apóstolo Paulo. Primeira, uma oração de gratidão, porque Deus escolheu o seu povo. No meio de todas essas tribulações, ele contempla a igreja sendo guardada pela fidelidade do Senhor, e isso enche o coração do apóstolo Paulo de muita gratidão na presença de Deus, através dessa oração que nós lemos dos versos 13 ao verso 15. E ele conclui aqui nos versos 16 ao verso 17, orando, pedindo para que os crentes sejam consolados e confirmados. Essa palavra é usada na primeira epístola e na segunda epístola para se referir à salvação final, no dia de Cristo, eles serem confirmados, a eleição deles ser confirmada na presença do Senhor. Estes versos, portanto, versos 13 até o verso 17 do capítulo 2, encerrando o capítulo, constituem uma transição entre o ensino sobre o dia do Senhor e as exortações para um viver coerente com a esperança cristã, algo que Paulo vai descrever basicamente no capítulo 3, versos 1 até o verso 15. Em face da necessidade de firmeza dos crentes tessalonicenses, Paulo orou para que Deus lhes desse encorajamento e forças, a fim de se manterem firmes na fé, como testemunho da sua eleição. É isso que Paulo trata basicamente aqui dos versos 13 ao verso 17, na sua oração, fazendo essa transição entre a revelação dos tempos do fim e o pedido de oração para que a igreja, corrigida na sua doutrina, possa viver a esperança na prática da sua experiência cristã. Então, no capítulo 3, Paulo foca aqui na verdadeira esperança na prática da vida cristã, e nós abrimos o capítulo 3 já lendo uma oração. Ele começa no verso 1 ao verso 2, pedindo à igreja para que ore pelo ministério da pregação do Evangelho e também por livramento. E curiosamente, lá no verso 16, quase encerrando o capítulo 3, nós identificamos mais uma oração do apóstolo Paulo. Em todas as circunstâncias, para todas as circunstâncias, a oração do apóstolo Paulo é para que Deus dê paz. Não paz no sentido de ver todas as coisas em ordem, porque bem sabemos pelas profecias que à medida que o tempo passa, as tribulações vão se intensificando, e essas tribulações obviamente afetam a vida de todos os cristãos. Não essa paz circunstancial, com as contas em dia, com saúde física, não paz nesse sentido, mas paz com Deus, essa paz que excede as circunstâncias, e mesmo quando todas as coisas estão indo de mal a pior, ainda assim nós desfrutamos desta lucidez, porque sabemos que a glória que nos está reservada não pode ser comparada com essas tribulações que são momentâneas, diz o apóstolo Paulo na sua segunda epístola à igreja de Corinto. Então, esta paz é a paz que Paulo ora no verso 16 do capítulo 3, que Deus dê paz a cada um de vocês. Essa é a oração dele. Veja como as orações estão muito presentes em toda a epístola. Eu nem mencionei aqui o capítulo 1, meu foco aqui está sendo o capítulo 2 para efeito de entendimento de contexto, mas por aqui já vemos como as orações estão presentes em tudo aquilo que o apóstolo Paulo está tratando. A oração sempre esteve presente nas correspondências de Paulo. Ele compreendia que a sua principal missão era orar e pregar. Não apenas pregar, mas também orar. Não apenas orar, mas também pregar.
Esta era a mesma compreensão dos apóstolos. Lá no capítulo 6 de Atos nós lemos o cuidado deles ao dirigir a igreja a um processo eletivo para que homens fossem encarregados de cuidar do serviço social da igreja, enquanto ele e os demais apóstolos se dedicassem à oração e também ao ministério da palavra, porque eles compreendiam que antes de falar aos homens, eles deveriam falar com Deus. O apóstolo Paulo tinha exatamente esse mesmo entendimento. Antes de me dirigir aos homens, eu devo me dirigir a Deus. É por isso que ele está o tempo todo falando enquanto ele está orando sem cessar, orando sem cessar. A oração promove confiança em Deus para falar ao mundo. Vamos nos lembrar aqui da experiência do próprio Senhor Jesus, que imediatamente antes, vocês podem abrir os evangelhos e conferir. Vão perceber que imediatamente antes, nos momentos mais tensos do ministério de Jesus, ele se retirou para orar. O apóstolo Paulo compreendia muito bem isso, que a oração promove essa confiança, revigora essa confiança em Deus para enfrentar um mundo que é hostil à pregação do evangelho. Hostil. A sessão principal da epístola foi concluída entre os capítulos 1 e o capítulo 2. Os primeiros versos do capítulo 3, o texto que nós lemos aqui, verso 1 ao verso 5, dão início às palavras finais. Por isso ele começa dizendo, finalmente, irmãos, ou seja, resta-me as últimas palavras. Nessas palavras, dois assuntos se destacam, a oração e a fidelidade do Senhor, pontos que nós veremos aqui. Como o Senhor é fiel para fortalecê-los e guardá-los, Paulo demonstra a confiança de que se manteriam constantes, mesmo que os incrédulos estivessem incomodando, e vão incomodar mesmo. Nós vemos na sociedade brasileira situações das mais variadas de corrupções, de tramas, de conspirações, e quando a gente começa a pensar que as coisas poderão melhorar, somos surpreendidos, e o nosso coração é tomado por essa tristeza, essa desesperança, quando nós olhamos para a sociedade humana. Mas Paulo demonstra confiança de que os crentes vão se manter constantes, não por causa deles, por causa do Senhor, algo que ele vai enfatizar entre os versos 3 e o verso 5, como Deus soberanamente age a favor do seu povo, preservando no meio dessas tribulações, dessas corrupções, dessas tramas, desses enganos, dessas manipulações, dessas conspirações que são tão presentes e cada vez mais presentes, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Mas como Deus soberanamente guarda o seu povo, protege o seu povo daqueles que são maus, daqueles que são perversos. E Paulo declara a sua confiança no Senhor quanto à constância e à perseverança dos santos. Ele então ora para que eles tenham o amor que Deus tem e a perseverança que Cristo demonstrou. É a oração dele. Que vocês tenham o amor de Deus, que vocês perseverem, assim como Jesus perseverou rumo ao seu objetivo final, que foi a cruz. Então vamos começar vendo aqui esses dois pontos que ele destaca entre os versos 1 e verso 2, onde ele faz um pedido de oração. E esse é o pedido de oração que ele faz. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Há aqueles que acreditam que Jesus veio e morreu por todos, né? Mas Paulo está dizendo que a fé não é de todos. O evangelho é pregado a todos, mas nem todos são salvos. Então aqueles que não são salvos, aqueles nos quais não há fé, eles são inimigos do povo de Deus, e Paulo fala exatamente sobre isso. Nós analisaremos essa passagem aqui. Os crentes em Tessalônica estavam sofrendo severas perseguições, tanto por parte dos judeus, como por parte daqueles que Paulo chama de patrícios. Eles estavam sendo perseguidos não apenas pelo judaísmo radical, mas eles estavam sendo perseguidos também pelos gregos, que se juntaram com os judeus contra os cristãos, porque os cristãos, eles tinham
ouvido o Evangelho, abandonado as práticas pagãs idólatras, e eles também estavam se recusando a viver de acordo com as tradições dos judeus, porque eles creram no Evangelho da salvação, no Evangelho da graça, de que pela fé em Jesus Cristo, eles já tinham a salvação, e eles não tinham mais que tentar alcançar o mérito da salvação pelo esforço humano. Então eles compreenderam o Evangelho, e judeus e gentios gregos se uniram contra os crentes de Tessalônica. Em meio a todas essas tribulações, o apóstolo Paulo foi informado de que estavam perseverando na fé e no amor. Ele estava afastado dos crentes, em Atenas, aguardando uma oportunidade para voltar, e ele tentou voltar 2 vezes, mas foi impedido por Satanás. Então, ele enviou Timóteo, e Timóteo, quando voltou, trouxe informações de que os crentes, sozinhos, novos convertidos, uma igreja incipiente, cercada por tantas tribulações humanas, de judeus e de gregos, e do tentador, como ele diz no capítulo 3, verso 5 da primeira epístola, o tentador que estava também tramando contra a igreja. Mas Paulo é consolado com a notícia de que esta igreja estava perseverando na fé e no amor, e por tudo isso ele orava agradecendo a Deus por esta igreja estar prosperando. Ele estava ausente, a igreja nova na fé, passando por inúmeras tribulações, mas ele agradece a Deus. Sabe por que ele agradece a Deus? Ele agradece a Deus porque ele reconhecia que Deus era aquele que estava à frente do seu povo. Era Deus quem estava cuidando do seu povo. E é Deus quem cuida de você. É Deus quem cuida de você. É Deus quem cuida de mim. E Paulo agradece a Deus pelos seus cuidados. Mas também, sabendo que na vida cristã, as superações do passado não podem determinar superações no futuro, ele também se ocupou em orar a favor daqueles crentes, na expectativa de que fossem corrigidos, fortalecidos e guardados do mal. Nós não podemos viver uma vida tomada por um saudosismo. Quando eu era jovem, na minha mocidade, era tão bom, naquela época nós evangelizávamos tanto, nós orávamos tanto, eu literalmente comia a Bíblia, lia a palavra de Deus capa a capa, com muito fervor, com muita alegria. Como aquele tempo é bom. Veja, a vida cristã, ela é marcada por constância. As nossas experiências profundas e de intimidade com Deus no passado não podem determinar para o futuro o mesmo nível de busca, de intensidade de interesse. Nós temos a necessidade constante de regarmos a nossa vida, a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos com a boa palavra de Deus e com a sua devida prática. Constância. Por isso que Paulo está também entre as 2 epístolas constantemente orando sem cessar, para que Deus guarde os crentes, para que Deus os livre de todo mal. Paulo e seus companheiros se encontravam na cidade de Corinto, quando escreveu e emitiu a primeira e segunda epístolas à igreja de Tessalônica. Ele saiu da cidade de Tessalônica, foi para a cidade de Bereia, mais ou menos uns 15, 20 quilômetros, se eu não me falha a memória, da cidade de Tessalônica. Ele sai da cidade de Bereia, porque lá passou a ser perseguido também pelos judeus que saíram de Tessalônica contra ele. Ele sai da cidade de Bereia e vai para a cidade de Atenas. Da cidade de Atenas, já na região da Caia, ele se dirige para a cidade de Corinto. E lá em Corinto, Paulo escreveu essas 2 epístolas. Enviou a primeira, passado um tempo, não sabemos exatamente quanto tempo, ele escreveu a segunda epístola para a igreja tessalônica. Desde a sua saída da cidade de Tessalônica, ele sofreu, bem como seus companheiros, variadas provações. Lá em Tessalônica e em Bereia, ele sofreu perseguições. Os judeus se juntaram com homens maus dentre a malandragem, conforme lemos lá em Atos capítulo 17, e perseguiram o apóstolo Paulo. Como não encontrou Paulo e Silas e também Timóteo, ele então arrastou Jasão para uma praça, juntamente com outros crentes, foram arrastados para uma praça e foram constrangidos ali, foram humilhados, açoitados e obrigados a pagar uma fiança estipulada pela multidão. Sofreram uma injustiça, e Paulo teve que, pelos irmãos, ser encaminhado para a cidade de Bereia, e essa perseguição aconteceu também em Bereia.
Saindo de Bereia, ele foi para Atenas. Lá em Atenas, no capítulo 17, verso 32, lemos que os atenienses, pagãos, eles não apenas zombaram do apóstolo Paulo, como também blasfemaram contra o Deus que o apóstolo Paulo estava pregando. Imagina para qualquer pregador ser afrontado na sua fé e ver o seu Deus sendo blasfemado. Ele não foi apenas zombado, ele foi também ofendido na sua fé, porque eles escarneceram do testemunho que Paulo deu a respeito do Senhor. E lá na cidade de Corinto, ele sai de Atenas, vai para Corinto, ele sofre oposição, ele sofre ofensas, falsas acusações, é levado para o tribunal de Gaio, e ali, lendo o texto, vemos uma conspiração dos judeus para tentar incriminar o apóstolo Paulo. Veja como que desde quando ele saiu da cidade de Tessalônica, a vida dele foi marcada por muitos sofrimentos, perseguições, acusações, zombarias, ofensas, privações, conspirações. Em 1 Tessalonicenses, ele sinalizou o seu contexto na cidade de Corinto com essas palavras. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, verso 6 ao verso 8. Ele diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. É assim que ele descreve o seu atual contexto. Ele e seus companheiros estavam se sentindo fragilizados com todas as privações e tribulações, a ponto de que as boas notícias trazidas por Timóteo a respeito dos crentes em Tessalônica teriam provocado uma experiência em Paulo e seus companheiros de vida. É como se ele estivesse tão fragilizado, como se ele já estivesse esmorecido. Tamanha tristeza, desânimo. E de repente chega essa notícia, é como se ele tivesse reavivado. Ufa, até que enfim, que bom saber disso. E eles foram então revigorados com a notícia de que a igreja de Tessalônica estava perseverando na fé. É como ele diz, porque agora vivemos, tão fragilizado estava no meio das privações e da tribulação. No final da primeira epístola de 1 Tessalonicenses, no final da primeira epístola, o apóstolo Paulo e seus companheiros apelaram: irmãos, orai por nós, orai por nós. Agora, na segunda, ele enfatizou, primeiro verso do capítulo 3, irmãos, orai por nós, orem por nós, vocês estão passando por muitas tribulações e perseguições, nós estamos passando por muitas privações e tribulações, irmãos, orai por nós. Paulo está orando, como eu demonstrei aqui no capítulo 2, capítulo 3, orando constantemente pela igreja de Tessalônica, mas ele está agora chamando a igreja à responsabilidade de orar por ele e pelos seus companheiros também. Orem por nós. Ele tinha as mesmas necessidades daqueles a quem evangelizava, sofria as mesmas oposições humanas e espirituais, se via tão vulnerável emocionalmente quanto os demais e era cercado pelas mesmas tentações da carne. Todos nós, pastores, evangelistas, missionários, passamos pelas mesmas provações que os demais irmãos da igreja. Nenhum de nós está isento, nenhum de nós é especial, nenhum de nós está tão próximo de Deus a ponto de se ver livre dessa corruptibilidade da nossa carne. É por isso que Paulo está dizendo, orem por nós, porque ele reconhecia carecer das mesmas graças divinas juntamente com os demais crentes. Paulo tinha sido enviado por Jesus e era apóstolo, sob a inspiração do Espírito de Deus, mas era homem sujeito a medos, inseguranças, privações, desânimos, dores, sentimentos de abandono. Quando você lê, por exemplo, a segunda epístola de Timóteo, no último capítulo,
Você vê o sentimento de abandono do apóstolo Paulo. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. E a decepção dele de pessoas que eram muito próximas. E como essas pessoas que Paulo investiu e dedicou tanto a sua vida, tanto do seu tempo, como essas pessoas no momento mais sensível e mais difícil da sua vida, essas pessoas abandonaram o apóstolo Paulo. E ele sofre com esse sentimento de abandono, de injustiças, como vimos aqui agora, no capítulo 18 de Atos, como ele estava sendo injustiçado, pobrezas rigorosas, ele diz isso em Filipenses capítulo 4, tratamentos insensíveis. Basta ler o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, quantas difamações, capítulo 9 de 2 Coríntios, capítulo 11 de 2 Coríntios, quantas difamações, quantas calúnias, quantas incompreensões, quantas palavras precipitadas descrevendo a reputação dele, sem o conhecer, a ponto dele ter que se justificar, inclusive para a igreja da Galácia, capítulo 2 da epístola, se justificando, se explicando, corrigindo a reputação dele, porque estava sendo humilhado, estava sendo difamado dentro da igreja. Paulo sofreu todas essas coisas, os seus companheiros também, os demais apóstolos também sofreram tudo isso. Paulo não está aqui apelando aos irmãos, orai por nós, à toa. Ele está fazendo um apelo muito profundo, muito humano, muito sincero, muito verdadeiro, que a igreja se desperte para orar pela sua liderança, orar pelos seus pastores, orar pelos seus presbíteros, orar pelos nossos missionários, orar pelo reverendo João Batista, que trabalha na capelania do Araújo Jorge, lidando com pessoas constantemente, ali à beira da morte, cheias de enfermidades no corpo, de enfermidades na alma. Orai por nós, irmãos. Sua nobre tarefa exigia constante solidão, ir de um lugar a outro, a cidades estranhas, sem ninguém para o receber. Já parou para pensar nisso? Paulo teve que desbravar caminhos sozinho, enfrentando situações sozinho. Precisava encontrar o seu próprio caminho, organizar reuniões públicas e tentar de todas as maneiras a dar testemunho de Cristo em ambientes hostis à mensagem que pregava. Ele sabia que no abrir da sua boca ele poderia ser atacado. Multidões poderiam investir contra ele sem oportunidade de escapar. E ainda assim, ele pregava, mas ele lidava com esses medos, com essas inseguranças. Era um homem como qualquer um outro de nós, como os nossos pastores, como os nossos missionários, como os evangelistas, como os nossos presbíteros, são homens como qualquer outro, carente das graças divinas e das misericórdias do Senhor. Em meio a tudo, Paulo orava pelos crentes, estava constantemente orando pelos crentes, mas também demonstrou a necessidade de ter esses mesmos crentes também orando por eles, por ele e pelos seus companheiros, E o seu foco não era egoísta, como nós lemos, irmãos, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor, veja qual é a finalidade. O seu pedido não foi um pedido egoísta, do tipo, ore por mim, para que eu consiga comprar algo assim ou assado, para que eu consiga um emprego. Não que isso não seja legítimo, porque é legítimo pedir aos irmãos para que orem por isso, para que ore por uma cura de uma enfermidade, uma solução para um problema familiar, um problema relacionado com dívida. É legítimo orarmos e pedirmos aos irmãos apoio em oração nesse sentido, mas veja como Paulo aqui se dirige à igreja dizendo: olha, irmãos, eu tenho um motivo ainda mais excelente, ainda mais importante do que qualquer outra necessidade pessoal que eu tenha. Eu peço para que vocês orem por nós por causa da palavra do Senhor. Ao pedir orações por ele e seus companheiros, estava contemplando dois propósitos. Primeiro, a propagação e o cumprimento eficaz da palavra do Senhor, por causa da oposição de falsos pregadores naquele contexto, confusões doutrinárias, como nós lemos aqui na segunda epístola, segundo capítulo da segunda epístola, desconfiança da verdade. Estava circulando dentro da igreja heresias,
uma epístola como se tivesse procedida do apóstolo Paulo. Pessoas estavam usando recursos do subjetivismo, usando experiências sobrenaturais, pessoais, subjetivas, para afirmar uma verdade como se ela tivesse a mesma autoridade das epístolas apostólicas dentro da igreja, causando muitas confusões e gerando desconfiança da verdade. Havia também incredulidade, e eles tinham que tratar disso, e interesse por conhecimento, mas ao mesmo tempo negação da obediência, algo que veremos aqui no nosso próximo estudo, dentro do capítulo 3. Lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo primeiramente está tratando ali exatamente sobre irmãos que tinham ouvido a palavra, mas que estavam vivendo de uma maneira desordenada, desobediente. Veja por que Paulo está orando: orem por mim, orem por nós, para que a palavra de Deus ela se propague e seja glorificada, por causa justamente desse cenário desfavorável à pregação do Evangelho. Ele desejava que a palavra chegasse a todos os lugares, como lemos no verso 5 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, para que essa palavra fosse recebida, não como palavra de homens, como ele diz no capítulo 2, mas como palavra de Deus, e assim operasse eficazmente em todos os crentes. Ele ora para que essa palavra, ela chegasse em todos os lugares no poder, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, fosse recebida como palavra de Deus e operasse eficazmente em todos os crentes, assim como também estava acontecendo entre os tessalonicenses. É isso que nós lemos no final do verso 1. Assim como a palavra chegou entre vocês e ela está operando eficazmente na vida de vocês, ore por nós, para que ao pregarmos a palavra, ela seja igualmente recebida e ela opere eficazmente da mesma maneira que operou em vocês, opere também em outros. O segundo propósito está no verso 2, porque Paulo está pedindo para que a igreja ore por ele e pelos seus companheiros, para que houvesse libertação dos homens perversos e maus. Ele diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A primeira ameaça era contra a palavra, a segunda ameaça era contra a igreja, líderes e também os seus membros. Por isso ele diz: para que sejamos livres. Está falando deles agora. Primeiro ele mencionou a palavra, agora ele está mencionando os líderes, mas não apenas os líderes, isso também se aplica a todos os crentes de uma forma geral. Tessalônica estava cheia de homens perversos e maus. Olha o que nós lemos no capítulo 17, verso 5 de Atos. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, aqueles que faziam um serviço sujo, porque os judeus, como perversos, não, por causa das suas regras e ritos cerimoniais, não faziam um serviço sujo, mas eles perversamente se uniram com aqueles que eram da malandragem, homens maus, para fazerem um serviço sujo, porque a finalidade, o interesse, era de agarrar Paulo, os missionários, e cometer as mais terríveis atrocidades com eles. Como os judeus não podiam fazer isso, se uniram com homens maus dentre a malandragem. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. Eles causaram um tumulto na cidade em busca dos missionários. A cidade, que supostamente poderia estar em paz, agora estava completamente perturbada por conta dessa agitação que esses homens provocaram dentro da cidade. A cidade estava cheia de homens perversos e homens maus. Por que a igreja poderia ser perseguida por homens perversos e maus, quando ela prega a salvação eterna em Jesus Cristo e dá testemunho verdadeiro do único Deus, único e verdadeiro Deus? Por que as pessoas podem se levantar contra a igreja? Por que as pessoas podem perseguir a mensagem que nós pregamos? A resposta está aqui. A razão está no fato de que a fé não é de todos. Olha a conjunção que Paulo usa. Por quê? Essa é a razão. O mundo está cheio de pessoas que, contra os níveis mínimos da razoabilidade, preferem a mentira que a verdade,
que negam ou ignoram a evidência dos atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade revelados na criação, além da lei gravada em seus próprios corações, assim como o próprio apóstolo Paulo descreve na sua epístola aos Romanos. Homens que contra esta revelação de Deus através da criação e contra até mesmo essa lei que Deus gravou em seus corações, porque eles têm noção de que existe Deus. Eles negam por um estado de rebeldia, mas instintivamente todo homem reconhece a existência de Deus. E mesmo reconhecendo a existência de Deus, esses homens negam a Deus, ignoram a lei gravada em seus corações e se opõem deliberadamente contra o evangelho pregado através dos missionários. São perversos e são maus. Eles não querem qualquer relacionamento com uma mensagem que denuncia suas transgressões morais e religiosas contra a lei de Deus, impondo restrições ao seu comportamento pela fé em Jesus Cristo. Eles querem continuar vivendo na idolatria, na promiscuidade. Aí você abre a Escritura e anuncia: se arrependam, esse é uma transgressão, uma ofensa diante de Deus. Se arrependa deste mal, volte-se para o Senhor, converta-se dos seus maus caminhos, creia em Jesus Cristo, pois só Ele pode te justificar destes pecados. E eles se voltam contra, porque a palavra da verdade denuncia o erro, denuncia o engano, denuncia a perversidade dos seus corações. Portanto, Paulo pediu orações para que tanto ele e seus companheiros, como pregadores desbravadores, adentrando um mundo hostil, onde o evangelho não tinha chegado, onde a idolatria era uma regra, onde a promiscuidade religiosa, a promiscuidade moral era uma regra. E Paulo, como pregador, e seus companheiros como pregadores desbravadores, assim como também os crentes que já foram alcançados pelo evangelho, fossem por Deus livrados dos perversos e maus. Paulo ora e pede oração também para que fossem livrados dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A última parte aqui do texto, Paulo agora muda um pouquinho do seu foco, falando da palavra, da necessidade deles, bem como também de uma forma geral todos os crentes, serem livres dos homens perversos e maus. Agora Paulo foca na perseverança dos santos, na obra soberana de Deus, pela fidelidade do Senhor de guardar o seu povo e de fazê-lo prosperar nestes tempos de tribulações. Ele diz no verso 3: todavia o Senhor é fiel, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. A palavra todavia é uma conjunção adversativa na língua grega, a palavra de em grego, que pode ser traduzida como todavia, mas pode ser também traduzida como mas, e dependendo do contexto pode ser traduzida como além de, com aspecto de adição, não de adversidade, não como uma adversativa, mas como uma adição, além de, portanto. E aqui, de acordo com o contexto, Paulo usa essa conjunção adversativa para mostrar o contraste dos homens maus, tá? Em relação ao Senhor. Ele diz no verso anterior: para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Os homens são perversos e maus, mas o Senhor é fiel para livrar todos nós, para livrar todos nós. Se Paulo não tivesse mencionado isso, talvez a igreja teria uma noção equivocada a respeito de si mesma, de achar que pelo seu esforço ela pode superar e vencer todas as tramas perversas e malignas que existem no mundo. Mas Paulo agora nos faz lembrar que a igreja só tem êxito, ela só avança vitoriosamente neste mundo por causa da fidelidade do Senhor. Por causa da fidelidade do Senhor. E isso conforta o nosso coração, isso consola o nosso coração. A oposição sempre se manifestará contra o Evangelho quando o Evangelho for pregado. Paulo solicitou da igreja orações, não porque havia nela algum poder, mas no Senhor sim. Ore por nós, porque se vocês orarem por nós, então nós teremos sucesso. Não é esse o sentido correto, teológico da leitura,
Paulo pede para que a igreja ore, porque o Senhor é fiel, e o Senhor pode atender, e o Senhor pode fazer, e o Senhor pode guardar, e o Senhor pode livrar. Então ore ao Senhor, porque quem faz é o Senhor. Veja que o foco não é a igreja, o foco é o Senhor que age atendendo às orações da igreja. Ele é poderoso para livrar os pregadores fiéis da perversidade e maldade de homens, inclusive daqueles que atuam dentro da igreja. Lendo todas as Escrituras, não apenas Novo Testamento, mas Antigo Testamento, o povo de Deus sempre conviveu com falsos profetas, com falsos pregadores, falsos mestres, lobos vorazes, que se colocam debaixo da roupagem de ovelhas, adentram a igreja e de uma maneira sutil, discreta, começa a disseminar pensamentos que são heréticos, provocando dissensões dentro da igreja, desqualificando a liderança. Você vê alguém desqualificando uma liderança da sua igreja, abra os olhos, tome cuidado. Essa é uma característica de falsos mestres, porque eles sabem que enquanto a figura de autoridade não for desqualificada, eles não têm um campo aberto para eles atuarem. Eles precisam desviar a confiança das pessoas sobre as suas lideranças para elas, porque elas querem assumir uma liderança espiritual dentro da igreja. Deus é poderoso para livrar os pregadores fiéis da perversidade e maldade de homens, inclusive daqueles que atuam dentro da igreja, tentando corromper tanto a mensagem quanto a boa consciência. A oração, portanto, deve ser motivada pela confiança no Senhor. Primeiro, o Senhor confirma o crente e protege do maligno, o qual atua através de homens perversos e maus. É isso que Paulo diz no verso 3, que o Senhor é fiel. Primeiro ponto, Ele é capaz de confirmar vocês e guardar vocês do maligno. É a primeira argumentação dele. Assim ele descreve esta argumentação, esta verdade, essa convicção de que Deus é fiel. É porque Ele pode nos confirmar e guardar do maligno. O crente está sempre em rota de amadurecimento da fé, do amor e da esperança. Neste caminho, como ocorreu com os crentes de Tessalônica, podem sofrer dúvidas, podem sofrer confusões doutrinárias e adotar comportamentos inadequados, incompatíveis com a mensagem já pregada. Mas o Senhor é fiel para confirmar o crente. O Senhor é fiel para confirmar o crente. Nós vacilamos, constantemente estamos vacilando, estamos recorrendo à palavra, nos corrigindo, e a vida do crente é marcada por essa trajetória de altos e baixos. E a confiança que devemos ter ao orarmos ao Senhor é porque o Senhor é fiel para nos confirmar. Também, como uma ovelha frágil, ser protegido dos poderes sutis e devastadores do maligno. Imagina uma ovelha com aquela pelagem branca, contrastando com todo o cenário, sendo observada por um predador. O Senhor é aquele pastor que se coloca à frente da sua ovelha e afugenta os predadores. O Senhor não apenas confirma o crente na vinda do Senhor, como também guarda do maligno. É o Senhor que nos guarda do maligno. Mesmo que o mal, em alguns momentos ou aspectos da vida cristã, pareça estar nos conquistando, isso não acontecerá em última análise, a fim de sermos confirmados na vinda de nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque a obra do Senhor Jesus, não a nossa obra, não o nosso esforço comportamental, mas a obra de Jesus expiatória realizada naquela cruz, foi completamente eficaz para anular toda a condenação que pesava sobre mim e sobre você. E é por isso que no final o Senhor há de nos confirmar, não por nós, mas por Jesus Cristo, seu único Filho. Em segundo lugar, nós lemos aqui no verso 4, nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Este é o segundo argumento de Paulo sobre a fidelidade do Senhor. Primeiro, o Senhor é aquele que nos confirma e nos guarda do maligno. Segundo, como o Senhor é fiel para confirmá-los e guardá-los, Paulo demonstra agora confiança de que se manteriam constantes,
Notemos que a sua confiança não estava nos crentes. Ele diz: temos confiança em vós no Senhor. No Senhor. A confiança não estava nos crentes, pois conhecia a natureza humana, mas estava no Senhor. O Senhor salva, o Senhor santifica, o Senhor quebranta corações, o Senhor motiva aquele que está desmotivado, o Senhor guarda, o Senhor corrige, o Senhor sustenta, o Senhor nos lembra pelo seu Espírito as verdades de Jesus Cristo. Age internamente, age externamente na vida do crente, de maneira que há de ser confirmado no dia de Cristo. É Ele quem está nos sustentando e nos conduzindo. O Senhor nunca deixa o crente, não completamente. Nós vemos na história da vida do povo de Deus, momentos em que Deus deixou de abençoar o povo por causa da insistência no pecado da sua rebelião, mas Deus nunca rompeu a sua aliança com o seu povo. O Senhor nunca abandonou as suas promessas. O Senhor nunca deixou de cumprir tudo aquilo que Ele anteriormente anunciou aos nossos pais, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor nunca deixa o crente, não completamente. Enquanto ele estiver na terra, será guiado e protegido até ao destino final. Em último lugar, lemos aqui no verso 5, o terceiro argumento de Paulo. Ele diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ao amor de Deus e à constância de Cristo. O terceiro e último argumento dele é: o Senhor direciona o crente para o amor de Deus. Isso significa tanto o amor de Deus por nós, como também o nosso amor por Ele. É uma passagem que nós lemos nas Escrituras que diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ao revelar o seu amor em Cristo por nós, somos constrangidos a voluntariamente amar o Senhor. Amar o Senhor é um encontro de amor. Ele nos ama e nós, pelo seu amor, aprendemos na jornada da vida cristã a amá-lo também. Amar o Senhor, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer coisa. Ele indica o caminho a seguir e Ele mesmo remove os obstáculos. É o Senhor quem está à nossa frente, é o Senhor quem conduz o nosso coração. O resultado é que o crente aprende a amar a Deus cada vez mais. Sua atenção se torna cada vez mais voltada para o amor de Deus. Cada vez mais, porque é o Senhor quem está nos conduzindo a amá-lo. Portanto, quando as perseguições, adversidades, tentações e o mal é dirigido ao crente, ele é dirigido para além dele, permanecendo no amor de Deus, porque o Senhor é quem o guarda. É o Senhor quem o faz perseverar. Esta era a perspectiva de Paulo, que os crentes amem a Deus e perseverem, assim como Jesus perseverou rumo à glória celestial. Jesus foi humilhado durante toda a sua vida desde o seu nascimento. À medida que Jesus avançou, assumindo o ministério publicamente, as tribulações aumentaram contra ele, culminando na cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos e foi elevado às alturas, glorificado. Esta é a trajetória de todos os seguidores de Jesus. Passamos esses dias por muitas tribulações, e essas tribulações vão se intensificando até o dia da nossa morte. Mas bem sabemos que aquele que venceu a morte nos deu vida, e por isso o dia que tivermos que enfrentar a morte não será capaz de nos impedir de estarmos com o Senhor, e seremos elevados às alturas, à presença do Senhor, em estado de glorificação, porque Jesus venceu a morte em nosso lugar, e Ele concedeu vida a cada um de nós. E se você, que ouvindo essa palavra, ainda não confessou Jesus com seus lábios, eu quero te convidar, neste momento, a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Senhor, eu reconheço que a Tua palavra é a verdade e que ela testemunha que o Teu Filho Jesus Cristo veio ao mundo em carne e em sangue, nascendo de uma virgem, para assumir o meu lugar naquela cruz maldita, onde toda a minha culpa e toda a condenação
que estava sobre mim foi transferida para ele, e assim eu fui por ele declarado justificado na sua presença. E por crer nesta verdade comunicada pela tua palavra, eu recorro ao Senhor para te pedir: perdoa-me por todos os meus pecados. Eu te suplico que o Senhor me conceda a salvação pela tua graça, pois a recebo pela fé na pessoa do teu Filho Jesus. E aqui aproveitamos também para rogar ao Senhor pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros. Dá-nos um coração humilde e quebrantado. Dá-nos uma disposição pelo teu Espírito para nos juntar a eles, os auxiliando, levantando os seus braços, os honrando biblicamente enquanto eles estão sujeitos e obedientes à tua palavra. Dá-nos, ó Deus, como igreja, a disposição para orarmos juntamente com a nossa liderança, e que o Senhor, que é rico em misericórdia, atente para cada uma das suas necessidades. Guarda, Senhor, do maligno os nossos missionários. Guarda, Senhor, os nossos missionários, os nossos pastores, os nossos presbíteros, diáconos, todos os nossos líderes, de serem, ó Deus, tentados pelo diabo a ponto de se tornarem pedra de tropeço e escândalo no meio do teu povo. Nós rogamos por eles e pedimos que o Senhor os conduza a amar a Ti, e que o amor do Senhor seja cada vez mais revelado em seus corações. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.